Olá e bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos de Direito do Consumidor. Vou colocar o foninho, que eu sempre esqueço, mas para melhorar um pouquinho a qualidade das nossas aulas. Vamos lá então? Então pronto. Pessoal, vamos continuar então a nossa unidade 4. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o item 4.4, cobrança de dívidas, né? E aí, para encerrar essa unidade, vai faltar a gente falar apenas sobre o banco de dados e cadastros. Então, fiquem bastante atentos, porque nós temos mais uma aula após essa, que é a aula do dia 11, e logo em seguida é a nossa avaliação de N2. Qual é que vai ser a matéria da nossa avaliação? A matéria da nossa avaliação, gente, deixa eu olhar, estou olhando aqui no plano de ensino, tá? A matéria da nossa avaliação será a unidade 3, que é a unidade que trata da responsabilidade, que na prova passada ela não caiu inteira, então nós vamos abordar mais um pouco a questão da responsabilidade, e essa unidade 4 completa, que trata das práticas comerciais. Lembra lá, oferta, publicidade, práticas abusivas, que nós encerramos na aula passada, cobrança de dívidas e cadastro de devedores. Eu vou colocar informações aí na nossa próxima aula sobre a avaliação. Então vamos lá. Cobrança de dívidas no Código de Defesa do Consumidor. Nós acabamos de aprender que as práticas abusivas não se resumem àquele rol que a gente viu do artigo 39. Mesmo porque o artigo 39 utiliza a expressão dentre outras, deixando bem claro qual é a natureza, deixando bem claro essa natureza de rol exemplificativo dos comportamentos que estão ali descritos. Deste modo, qualquer prática que seja praticada em desconformidade com a boa conduta, com a boa fé contratual para com os consumidores, será considerada abusiva. Como não podia ser diferente o caso da cobrança indevida de dívidas, ou diríamos assim, como o fato da cobrança de dívidas que extrapole os limites da normalidade. Por quê, gente? Porque de pronto a gente já tem que começar essa matéria sabendo que cobrar dívidas não é errado, é direito, é exercício regular de um direito. O que eu não posso, e essa noção vem lá do Código Civil, é quando no exercício regular de um direito extrapolar os limites, ir além daquilo que é meu direito. Então, as normas que nós vamos encontrar aqui, principalmente no artigo 42, dizem respeito a isso, que no momento do exercício do direito do fornecedor, ele não pode extrapolar esses limites legais. E como que isso está previsto lá no artigo 42? Diz assim: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Não pode ter ridículo, não pode ter constrangimento e não pode ter ameaça. Bom, gente, percebe-se que o consumidor ele está protegido em relação à forma, ao modo de exercício dessa cobrança por parte do fornecedor.
Mas, por outro lado, gente, quando a gente faz a leitura desse artigo 42, pode ser que fique uma impressão de que o fornecedor ele não pode exercer qualquer método para cobrar o que é devido, pois a lei fala que o fornecedor não pode expor o consumidor a ridículo nem submetê-lo a nenhum tipo de constrangimento ou ameaça. Eu tô rindo aqui que eu tô lembrando de um amigo meu, que esse amigo meu era agiota. E aí ele tinha um cobrador, né, que ia fazer a cobrança na casa dos devedores e ele punha. O cara tinha 2 metros de altura, era todo tatuado, careca, assim, aquele visual bem mala mesmo. E aí ele punha uma camiseta e escrita assim: Eu sou cobrador. E o cara ficava parado na porta da casa da pessoa, né? Olha o constrangimento, né? O Código de Defesa do Consumidor não permite esse tipo de conduta. Bom, deste modo, gente, quando a gente vai examinar esse artigo 42, não submeter o consumidor a constrangimento, a ridículo, né? A gente tem que examinar com outro artigo que está um pouquinho lá na frente, que é o artigo 71, que traz as infrações penais cometidas, né, sujeitas à sanção aí pelo Código de Defesa do Consumidor. E esse artigo 71 diz que utilizar na cobrança de dívidas ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, detenção. Então, pena, detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Então, no caso deste conhecido meu, né, ele estaria submetido à pena de detenção, porque ele está expondo o consumidor a ridículo, né? E uma vez ele me pediu uma opinião, eu falei, eu posso continuar fazendo isso? Eu falei, nunca, pelo amor de Deus, se você não foi para cadeia até hoje, coloque as mãos para o céu, mas não continue aí com esta prática. Deste modo, gente, é fácil a gente observar, né, que o código, lá no artigo 71, ele considera infração penal a prática de algumas condutas que são, que se realizadas pelo fornecedor, poderão ser passíveis de sanção penal, que são a ameaça, a coação, o constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Então, nós vamos examinar agora cada uma dessas alternativas. Pensa num comportamento que vem sendo muito utilizado, e eu vi isso semana passada nas redes sociais, né? A utilização das redes sociais para cobrança indireta, né? Então a pessoa é sua amiga no Facebook, no Instagram, coisas desse jeito, né? E a pessoa posta que está viajando, que está aproveitando, que está em restaurantes caros e a pessoa está te devendo. E você posta na sua rede social, pessoas que estão me devendo, né? Estão viajando agora, curtindo, deveriam pagar as dívidas. E aí? E se essa pessoa se sentir ofendida? Vai depender dela conseguir, né, ou provar aí que a menção era sobre ela. Se ela conseguir, ela pode sim imputar aí a essa pessoa, desde que a relação seja fornecedor e consumidor, não estou falando no âmbito civil comum, e essa pessoa pode estar sujeita aí
a sanção penal. Então, a primeira coisa é a ameaça. A ameaça, gente, não tem a mesma conotação da ameaça lá do Código Penal. A abrangência da ameaça aqui no CDC é mais ampla que no Código Penal. A gente não pode se esquecer que nós estamos utilizando o tipo penal da Lei 8.078 de 90 para definirmos aquilo que nós consideramos uma forma adequada de cobrança das dívidas no mercado de consumo. E não é nosso objetivo agora analisar o que é a ameaça lá no direito penal. A gente tem que ver qual é a forma permitida de cobrança e se essa forma permitida infringe o artigo 71, tá bom? Outra coisa também, o que deve ser analisado aqui, né, é saber se essa forma de cobrança utilizada aí pelo fornecedor foi lícita ou ilícita, não no âmbito criminal, mas no aspecto de infração civil. Porque lembrem, a previsão legal, a infração civil está lá no artigo 42. Eu excedi essa infração civil, vem aí a infração penal, mas no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Na realidade, gente, não há necessidade aqui na relação de consumo da cobrança de dívida se referir a um mal físico, mas sim prometer tornar pública, por exemplo, a dívida do consumidor aos familiares ou amigos dele. Então vamos voltar no caso da camiseta. Eu sou o cobrador e fica lá na minha porta todo dia, né? Então esta forma torna pública. Bom, por outro lado, a gente tem que pensar também que o exercício de direitos, ele não vai ser considerado uma ameaça para fins de configurar comportamento ilícito por parte do fornecedor. Ou seja, se eu informar de maneira adequada e dentro dos limites do razoável, que eu vou entrar com a ação judicial de cobrança em razão das tentativas frustradas de composição extrajudicial do litígio, é uma conduta lícita, tá? Então, assim, ninguém, muitas vezes me questionam, mas a pessoa me liga, é direito dela, gente, ligar e cobrar a dívida, né? É lógico que se isso exceder nos limites do razoável, se isso for de madrugada, né, por 100 vezes durante o dia, aí vamos ter que fazer uma análise nesse sentido, porque aí realmente extrapolou o meu direito. Bom, esse mesmo raciocínio, gente, ele pode ser realizado em relação à inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, gente. Por quê? Porque quando eu vou fazer essa inclusão no cadastro de inadimplentes, eu não posso exceder, eu não posso ir além, eu não posso colocar uma dívida que não existe, né? Eu não posso colocar um valor maior, nem nada assim, mas esse é o assunto da próxima aula. Uma questão que tem sido bastante discutida nos tribunais é saber se quando eu proponho a ação revisional, essa ação revisional é capaz de inibir a mora e, consequentemente, impedir a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Ou seja, eu estou devendo, eu não acredito que aquele valor seja devido, eu proponho uma ação revisional e, através dessa ação revisional, eu peço para a retirada do meu nome dos cadastros do SPC e Serasa. Eu estou devendo. O que a gente tem que analisar? Se nesse contexto, nesta situação, a mora está inibida, ou seja, né? Se o nome não vai poder ser incluído no cadastro de devedores. E o STJ já se posicionou quanto a esse assunto, quanto à propositura de ação revisional e a licitude ou não da inscrição em cadastro de
inadimplentes. E como que o STJ decidiu? Ele decidiu que, se for verificada a cobrança abusiva, realmente resta descaracterizada a mora, ou seja, é injusta a inserção no cadastro de inadimplentes. Então, por isso que quando eu entro com uma ação revisional, a primeira coisa que eu vou pedir é que em sede de tutela liminar que meu nome seja excluído do cadastro de inadimplentes. O que o juiz vai verificar para que o juiz defira ou não esta liminar? O juiz vai verificar se existem fundamentos de abuso de direito realmente. Se houver fundamentos de abuso de direito, ele vai deferir a liminar e mandar excluir o nome do devedor do SPC Serasa. Então, gente, uma vez que seja afastada essa mora, né, que a minha dívida seja considerada abusiva, é ilegal o envio dos dados do consumidor em quaisquer cadastros de inadimplência. E o consumidor também, uma vez também afastado da mora, ele deve continuar com aquele bem que foi alienado fiduciariamente. E também, se tiver sido protestado o título da dívida, né, o protesto tem que ser sustado. Então, gente, essa questão, né, ela chegou tanto aos tribunais, teve uma época aí que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, que as revisionais se tornaram uma verdadeira praga. E a questão foi até simulada, deu origem aí à súmula 380 do STJ, que tem o seguinte teor: a simples propositura de ação revisional, de ação de revisão de contrato, não inibe a caracterização da mora. Ou seja, não basta propor a ação revisional, né, gente? Tem que ter aí uma manifestação judicial nesse sentido, tá? Considerando ou não a abusividade da cobrança para que seja descaracterizada a mora. Bom, uma outra situação que a gente vai analisar aqui em relação a esse artigo 42 combinado com 71 é a relação da coação e do constrangimento físico ou moral no ato de cobrança de dívidas. Bom, a interpretação que nós devemos dar a esse artigo 42, no tocante à impossibilidade do consumidor ser submetido a qualquer tipo de constrangimento no momento da cobrança de dívidas, gente, novamente exige que a gente faça aí a análise conjunta com o artigo 71. Por quê? Porque é o artigo 71 que considera a coação e o constrangimento físico ou moral como condutas típicas dos chamados crimes de consumo. Bom, isso, gente, porque todo mundo, né? Eu acho que ninguém gosta de ser cobrado. E todos se sentem constrangidos quando é cobrado por uma obrigação que está em aberto. E não é esse tipo de constrangimento o caracterizador da cobrança indevida na relação de consumo. Não é o fato de você não gostar. Para configurar essa prática abusiva, a cobrança deve coagir o consumidor a realizar determinado comportamento pelo constrangimento físico. Por exemplo, vem cá, assina essa promissória aqui. Tá aqui o revólver na sua cabeça, assina essa promissória aqui, senão vou te matar. Ou também, que não seja pelo constrangimento físico, seja pelo constrangimento moral, né? Ameaçando algum familiar do vulnerável, da relação de consumo, caso a dívida não seja paga, né? Olha, você avisa para o seu pai que se ele não pagar, ele vai ver o que vai acontecer com ele, né? E assim, eu tenho vários exemplos nesse sentido, né? Como advogada que sou, tem uma parte no meu escritório que é responsável pela cobrança de dívidas, né? E, gente, é muito difícil. E eu presto assessoria para um colégio, né? E todos nós sabemos que é muito difícil pagar mensalidade escolar, né?
que é uma das maiores despesas ou obrigações do orçamento familiar, mas, né, faz parte do meu contrato de honorários, embora eu não goste nem um pouco, mas eu realizo a cobrança. Gente, e vocês não imaginam, nem sou eu que ligo, porque realmente essa é uma parte que eu odeio, mas eu tenho uma doutora que trabalha comigo e ela me conta cada barbaridade na hora que ela vai exercer esse direito de cobrar, né? Por exemplo, o contrato é assinado pela mãe, né? Da criança. E ela liga e fala com a mãe, e tenta falar com a mãe, e não consegue. E aí o pai atende e fala: o que que foi, né? É da escola? O que que tá acontecendo, né? Aí ela fala: olha, é porque nós temos uma dívida em aberto aqui. Nossa, gente, são horrores que acontecem. Vocês nem imaginam, pelo simples fato assim, o pai pergunta ou a pessoa que não está contratualmente vinculada pergunta, né? E você explica e aí dá uma confusão tremenda. Então a gente tem que ter até esse cuidado na hora, no momento de cobrança de dívidas, né? De falar com a pessoa adequada, de falar com a pessoa contratualmente vinculada. Justamente, gente, não é às vezes de maldade, é porque o consumidor ele se sente tão constrangido que ele acaba te atacando, né? Então, gente, o STJ ele não considera constrangimento ao consumidor interromper o serviço público essencial em razão do inadimplemento. Nós já estudamos isso, desde que seja mandado aviso de corte, né, desde que o consumidor seja notificado, não é considerado constrangimento a interrupção do serviço. Que mais? Informações falsas, incorretas ou enganosas no momento da cobrança de dívidas. Bom, o que seria uma informação falsa? É aquela que não se sustenta em dados reais. É mentira, pura, simplesmente mentira, né? Exemplo, o cobrador que chega na sua casa e fala que é advogado, né? Sem ser, que fala que é um representante da parte, sem ser representante legal, coisas desse tipo. Já a informação incorreta é aquela que existe uma desconformidade, mas uma desconformidade parcial, né? Existe aí um casamento de uma parte que é verdade e de uma parte que é inverdade ou mentira. E a informação enganosa, que é a terceira modalidade tratada aí pelo artigo, é aquela capaz de induzir o consumidor em erro, mesmo que literalmente verdadeira. É aquela cujo suporte material, por exemplo, que está escrito, que está impresso, né, na informação, traz timbres ou expressões que implicam qualidades ou poderes que o cobrador não tem. Por exemplo, ele apresenta um mandato falso, coisas desse tipo. Assim, né, quando esse impresso, esse papel, essa informação enganosa utiliza brasões, né, do município, do estado, da União, ou qualquer outro símbolo que faça o consumidor imaginar que se trata de correspondência oficial. Por exemplo, tem acontecido muito de cobranças de dívidas, de se receber boleto bancário, né, para pagamento de dívidas em atraso por falsários, por hackers, né? Então seria um tipo aí de informação enganosa. Então, na cobrança de dívidas, não pode ter nenhum tipo de informação enganosa, incorreta ou falsa. Bom, próxima coisa que a gente tem que analisar em relação à cobrança é a questão de expor o consumidor ao ridículo ou interferir no seu trabalho, descanso ou lazer como forma de cobrança de dívidas. Nessa situação da escola, teve um determinado pai que nós ligamos, o telefone dele que estava no contrato era o telefone celular.
e nós ligamos, oi, bom dia, tudo bem? Aqui é o jurídico, né? São os advogados do Colégio X. Nós ligamos porque existem algumas mensalidades em atraso e queremos saber do senhor, né? Disponibilidade para acertar e perere. O pai vira para a gente e fala assim: eu estou em reunião, eu estou no Viva Voz e todos que estão na minha frente acabaram de ouvir, né? Então a senhora me constrangeu muito e assim, assim, assado. Hã? E eu estou trabalhando. E a gente, hã? Né? Mas quer dizer, será que nós somos responsáveis, né? Pelo telefone estar no Viva Voz, uma vez que ele não nos forneceu essa informação anteriormente? Porque o que ele teria que ter nos informado no momento, olha, eu estou numa reunião de trabalho, o telefone está no Viva Voz, é algum motivo, é algum assunto que eu posso compartilhar, né? Então, assim, toda a história a gente tem dois lados e aqui vai ter que ser analisado esses dois lados. Então, gente, esta parte de expor o consumidor a ridículo ou interferir no seu trabalho, descanso ou lazer, tem que ser analisada. Por quê? Qual é a justificativa que existe para expor o consumidor a situações tão vexatórias, né? Então, assim, neste meu caso de cobrança, eu tinha justificativa nenhuma, né? Eu não sabia que ele estava em reunião, que o telefone dele estava no modo viva voz. Eu gosto muito, deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês, do Sérgio Cavalieri. Ele é muito bom, gente. Quem não conhece esse livro, eu super, hiper indico, que é o Programa de Direito do Consumidor. Ele explora muito bem essa questão de cobrança de dívidas, de responsabilidade. Realmente é um livro maravilhoso, tá? E eu indico para vocês aí para aprofundarem seus estudos. Para quem não tem doutrina aí, é uma doutrina excelente. E o Sérgio Cavalieri, aliás, ele é meu preferido, tá? Dentre os autores de direito do consumidor, ele é meu preferido porque eu gosto muito de autores que adotam uma linguagem clara, uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, porque né, existem graus de dificuldades diferentes e ele pode atingir todas as espécies de público. Então, o Sérgio Cavalieri, ele diz que no momento da cobrança de dívidas, há uma linha divisória, gente, entre o que é lícito e o que é ilícito, o que é exercício regular e o que não é. Este, gente, ocorrerá quando o credor exceder, né? Então, assim, a cobrança será abusiva apenas quando o credor exceder esses limites econômicos, sociais ou éticos no exercício do seu direito, quando ele exceder a boa-fé. A cobrança judicial, protesto do título, notificação, telefonema, carta de cobrança, em termos usuais, né, para o endereço do trabalho residencial, não é meio vexatório. É certo que toda cobrança sempre causa constrangimento, mas, por estar acobertada pelo direito, não configura abuso, né? Agora, se você ligar no trabalho da pessoa 10 vezes por dia, né, e começar a sair dos limites da normalidade, então a gente vai ter que analisar se configura abuso ou se não configura abuso, ok? De fato, gente, o código não proíbe ligar no trabalho do consumidor ou em sua residência para cobrar uma dívida, desde que, novamente repito, seja feita de forma adequada, seja feita de forma razoável. Muitas vezes, como eu disse no caso do pai do celular, esses são os únicos contatos fornecidos pelo consumidor no momento da celebração de um contrato de consumo. E na hora da demanda judicial, gente, que o pai acusar ou que a pessoa, que o consumidor acusar, né, que houve esse abuso de direito, você pega o contrato e fala que mas foi ele que me deu esse telefone como meio de contato. É o único contato que eu tenho. O que está proibido, gente, e o que o código realmente proíbe, inibe,
é ligar para esses locais, o local de trabalho, com o objetivo de humilhar o consumidor, chamando-o, por exemplo, nos seguintes termos: desejo falar com fulano que está me devendo, né, com inadimplente. Chame o devedor do banco tal, o senhor fulano de tal. Essas são situações vexatórias, né, e caracterizam cobrança indevida. Outra coisa também que tem suscitado bastante discussão em relação a esse tema que nós estamos tratando é no alarme da loja de departamentos na hora que o consumidor vai sair da loja, né? Se isso não seria exposição a ridículo do vulnerável. É lógico, né, que o constrangimento é inevitável. Só que o STJ, ele tem como critério definidor da licitude ou não desse comportamento a forma de abordagem do fornecedor, né? Se no momento que o alarme toca, o fornecedor chega lá, ladrão, pega o ladrão, né? É comportamento abusivo. Agora, se o fornecedor fala, desculpa, posso verificar? Aconteceu algum tipo de problema? Nossa, me perdoa. É outra coisa, né? Então, esse comportamento, nesse caso, deve ser considerado legítimo. Bom, gente, portanto, o que nós temos que concluir aqui é que haverá justificativa na exposição do consumidor a ridículo ou na interferência em seu trabalho, descanso ou lazer, quando alguns requisitos forem preenchidos. Primeiro, necessidade da conduta, né? Se esse meio adotado é o único ou não disponível para, dentro daquele contexto, cobrar a dívida. Por exemplo, eu não encontro a pessoa me deu um documento falso e eu procuro aí conseguir encontrar um telefone ou um endereço do trabalho, né? Então é o único meio de cobrança acessível. E outra coisa, se foi feita uma abordagem adequada e razoável quando da efetivação da cobrança. Bom, o Herman Benjamin, ele costuma dividir os comportamentos no momento da cobrança de dívidas em proibições absolutas, que são aquelas que eu jamais posso ter na hora que eu vou fazer a cobrança de dívidas, e proibições relativas, que são aqueles que são proibidos num primeiro momento, mas são aceitos quando justificáveis. Por exemplo, ligar no trabalho, né? Importunar a pessoa no fim de semana, tendo em vista que eu já liguei 20 vezes e não atende o telefone, né? O telefone só atende nos fins de semana. Bom, outra questão muitíssimo importante e que está aí pendente no STJ através de repetitivo para ser decidida é a questão da repetição de indébito. O artigo 42, parágrafo único, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Bom, a repetição do indébito, ela traz várias dúvidas no exercício prático. Primeira delas é: será que basta que eu seja cobrado indevidamente para legitimar o pagamento em dobro? Ou seria necessário que eu efetivamente teria pago a mais para que eu receba em dobro? Então, essa é a primeira dúvida. A STJ está decidindo neste momento, já há alguns anos, que isso está lá para ser decidido pelo STJ. E o segundo ponto importante da questão, a necessidade de configuração do dolo, da má-fé, né? O fornecedor tem que ter ciência que ele já me cobrou, que ele já recebeu, para que seja configurada essa cobrança indevida e legitime a repetição do indébito pelo dobro? Ou a culpa já seria suficiente? Pois bem, gente, a doutrina não é uníssona,
no entendimento dessa questão, né? Então, existem vários posicionamentos. Primeiro, em relação se é preciso ter feito o pagamento efetivamente ou não. Eu vou colocar para vocês dois posicionamentos aqui. Um posicionamento do Herman Benjamin que diz que a lei não deixa nenhum tipo de dúvidas. O consumidor, que a lei usa a expressão assim, consumidor cobrado em quantia indevida, ou seja, para o Herman Benjamin, basta que haja a cobrança indevida para legitimar o direito aí a essa repetição a repetição do indébito ou ao pagamento em dobro. Já a Cavalieri, que eu acabei de mostrar o livro para vocês, diz que o consumidor ele só vai ter direito à devolução em dobro daquilo que ele efetivamente tiver pago em excesso. Não basta a cobrança, né? Ele tem que pagar para ele ter direito a receber em dobro. E o Risato, eu falei para vocês que ia dar duas posições, mas na verdade eu preciso dar três, porque o Risato Nunes, ele coloca uma terceira posição. Ele fala assim, olha, para você ter direito à repetição do indébito, tem que estar presentes os dois requisitos. Primeiro que você tem que cobrar indevidamente e que você tem que pagar, né, o valor indevidamente cobrado. Então é uma posição mais radical, eu tenho que preencher os dois requisitos, né? Na minha opinião, basta a cobrança indevida. Mas e o STJ? O que nós temos até hoje? A jurisprudência do STJ tem sido bastante vacilante a respeito do tema. Ora deixando clara a necessidade do pagamento indevido, ora deixando em aberto essa questão para aplicar genericamente o disposto no parágrafo único do artigo 42. Tendo em vista, gente, o grande número de ações, essa ação, né, está pendente de julgamento de repetitivo, já fazem alguns anos e muito em breve nós teremos uma definição a respeito do assunto. Mas lembrem-se que dentro dessas três linhas que eu dei para vocês, vai surgir aí uma posição do STJ. Bom, e por último aqui, em relação à necessidade da comprovação do dolo, da má-fé do fornecedor na cobrança indevida, ou se a culpa é suficiente, gente, a gente vai ter que meditar um pouco se seria necessário esse dolo ou a culpa é suficiente. Primeiramente, né, a gente tem que pensar assim, porque lá no finalzinho do artigo 42 tem uma ressalva que fala assim: a cobrança será indevida e a repetição do indébito admitida, salvo engano justificável. Mas o que é esse engano justificável? Né? É perceber, gente, que não se exige na norma a existência de culpa do fornecedor pelo equívoco da cobrança. É uma espécie de imputação objetiva, pelo qual o fornecedor responde independentemente de ter agido com culpa ou com dolo, tá? Então, gente, essa conduta culposa na cobrança indevida já é suficiente para legitimar a repetição do indébito. E a jurisprudência do STJ, gente, veio durante vários anos no sentido da comprovação do dolo, da má-fé, para legitimar a repetição do indébito. No entanto, né, em julgados mais recentes, o STJ vem entendendo que o engano só é considerado justificado quando não decorrer de dolo ou culpa na conduta do fornecedor. Portanto, erro justificável que não legitima a repetição em dobro, mas apenas restituição simples, é aquele escoimado de comportamento doloso ou culposo por parte do fornecedor. Certinho? E por último, quase último, vamos falar sobre o prazo prescricional
para postular a repetição em dobro do indébito. A súmula 412 do STJ tem o seguinte teor, fala assim: a ação de repetição do indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. O grande questionamento sobre o tema é: por que não foi aplicado o prazo prescricional previsto lá no artigo 27 do CDC, uma vez que o serviço público de fornecimento de água, coleta de lixo é remunerado por tarifa, logo, objeto da relação jurídica de consumo? Bom, essa resposta ela foi dada pelo próprio STJ no julgamento de um recurso especial. E o STJ explicou assim: fala, olha, a incidência da regra da prescrição prevista lá no artigo 27 tem como requisito essencial reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. Então, prestem bastante atenção como foi importante esse julgamento do STJ, gente, essa decisão do STJ. Porque ele falou, olha, gente, o artigo 27, que trata do prazo prescricional de 5 anos para ações de indenização, só se aplica para a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Não se aplica para as outras situações, tá? Uma vez que não tem disposições no Código de Defesa do Consumidor a respeito do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, tem que ser aplicada as normas do Código Civil. Então, bastante importante aí essa decisão do STJ. E por fim, gente, tem um artigo, que é o artigo 42A, que foi inserido em 2009 no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 12.039. E esse artigo diz assim: em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço e o número do CPF ou do CNPJ do fornecedor do produto ou do serviço correspondente. Por que isso, gente? Antigamente eu recebi uma cobrança e eu não conseguia identificar o fornecedor, né? E eu não poderia responsabilizá-lo, seja na esfera civil, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal, né? Então, isso é até bom para evitar fraude, gente. Todas as vezes que eu receber uma cobrança, tem que haver identificação dos dados do fornecedor. Porque se eu quiser ligar e checar com esse fornecedor, existe possibilidade de checar a veracidade daquela dívida. Então vamos ficar por aqui no nosso próximo encontro. Espero que a gente encerre esse assunto aí das práticas abusivas tratando dos bancos de dados ou cadastros dos consumidores. Assistam mais às aulas. Tenho verificado no YouTube, poucas pessoas têm assistido. Vocês estão com uma oportunidade maravilhosa de assistir, reassistir a aula, aprender o assunto. Aproveitem essa oportunidade. Um grande beijo para vocês e nos vemos em breve.